lá no grupo a imagem do link. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, pedindo as bênçãos da espiritualidade amiga, para que possamos prosseguir na nossa luta diária, para que possamos evoluir, e que possamos, através dos ensinamentos desse estudo que nós participamos, nos melhorarmos como pessoa, nos melhorarmos como amigos, como familiares, como cidadãos. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos para podermos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Pedimos por todos aqueles que não puderam participar da reunião e por todos aqueles que passam pelo nosso pensamento. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que assim seja. Muito bem. Sabe, aquela poesia que você me mandou uma vez, em inglês, você acha que você consegue? Você tem ela fácil? Eu queria muito ter usado um texto, mas eu não consegui acesso a ele. Ele só tem numa apostila de português do curso do Luiz Cruz. Eu tenho. Mas não tá aqui em casa. E como eu fiz esse curso há mais de 30 anos, tem coisa que. Há mais de 30 anos eu não tenho mais a apostila, mas as meninas têm. Mas a Clarinha tá estudando nela e ela deixou em Ribeirão. Eu lembro até a página que tá o texto, mas lembra um pouco assim, mas poesia assim, né? Ou é tudo ou é nada. Não tem mais ou menos, não fica bom. Não fica bom. Bom, vocês se lembram que nós estamos desenvolvendo, né, estudando a parábola do semeador. E nós chegamos hoje na última das intempéries, né, na última das dificuldades que é colocada a semente. O texto ele traz três dificuldades, né? E depois aquilo que viceja, que dá certo, né? Que se concretiza. Talvez a gente possa correr o risco de ficar falando da mesma coisa, porque já teve as duas que são as pedras e tal, mas eu acho que não. Eu acho que dá pra gente desenvolver de uma outra forma. Primeiro, sim, para a gente entender, eu acho que melhor esse tema, a gente precisa entender o que é a religião. Para que serve a religião, né? O que exatamente é isso? A religião, quer tentar definir? Bom, isso. Difícil. Eu vou dar uma definição que é de um teólogo antigo, que ele diz assim, do começo do século passado, que ele diz assim, a religião é um conjunto, para eles, né? Um conjunto de crenças em relação a entes ou a um ente que nos é superior e anterior. É um conjunto de crenças ou afirmações, interditos morais, se a gente quiser, porque não nos é permitido, não nos é recomendado praticar determinadas ações, em relação a um ente que é superior e anterior, e com o qual nós estabelecemos uma relação de favores e obrigações.
ficou muito longo, né? Mas dá para entender. Vou repetir devagarzinho para a religião é um conjunto de crenças ou afirmações com interditos morais que nós estabelecemos com ente que nos é superior e anterior e com o qual nós estabelecemos relações de benefício e obrigação. Tá? Estou tratando aqui daquilo que atine talvez mais a religião tradicional, porque para o espiritismo, eu entendo que o espiritismo ele não traz essa carga de obrigação no sentido assim De demência. de temência, né? De se estabelece. Formalidades, né? É, porque para o espiritismo, o livre-arbítrio é a lei, né, mais estabelecida. Até o Haroldo, é engraçado, o Haroldo fala assim, é, Deus dá o livre-arbítrio para quem não sabe usar, que somos nós, né? Então, então assim, a gente ainda não se estabeleceu bem com o livre-arbítrio, né? A gente não estabeleceu bem com o livre-arbítrio. Eu tenho um amigo que a gente trabalhou junto, então a gente almoçou muitos anos, assim, quase 10 anos. A gente almoçava quase todo dia junto e viajava junto e tal. E a gente, quase todos os dias, a gente ia almoçar no restaurante por quilo, lá em Garapava. Quase todos os dias a gente ia almoçar por quilo. E quando a gente ia no almoço por quilo, ele era um exemplo de comprometimento com a dieta, com a saúde e tal. Mas quando a gente ia no rodízio, sabe assim, era de passar mal de ver, né? Comendo. Porque implicava, né, na questão de gasto também, né? Que não tinha e tal. Então, nós assim, em muitos dos nossos campos de atuação, quando a gente está frente ao rodízio de qualquer coisa, não de carne, né? Assim, quando é tudo liberado, a gente não está bem. A gente não está bem. Isso é livre-arbítrio. Você pode até me ajudar na mitologia grega, do anel de Giges, Né, Giges, de ginges, que ele virava pra dentro Giges, e ele ficava em... Aviv, tá aí. Que é um trabalhador, há um terremoto muito grande na sua terra, e aí se abre um buraco, né? Que dá acesso a uma espécie de uma caverna, uma tumba. Ele entra e havia assim inúmeros tesouros, um cavalo de ouro, muitas coisas. E ele pega um anel e usa esse anel. E logo depois ele é chamado a uma reunião de outros trabalhadores braçais e ele chega mais cedo, fica esperando e fica ali esperando, e ele fica brincando com o anel. E ele mexendo no anel, ele percebeu que as pessoas falam, mas cadê o fulano que estava aqui? Cadê ele? E ele falou, mas estou aqui, né? E aí ele mexeu de novo no anel e as pessoas falam, mas onde você estava? Onde você apareceu? Ele percebe que quando ele virava o anel, ele se fazia invisível. E ele desvirava e se tornava visível. E valendo-se desse artifício, desse predicado, né? Dessa possibilidade, ele, para usar a expressão lá da caixa de brinquedo do Toquinho, ele pinta o caneco. Ele trai o rei, ele mata o rei, fica com a rainha, usando-se desse predicado de se tornar invisível. E nós pensamos assim: o que a gente faz quando a gente é invisível? O que a gente faz quando a gente é invisível, né? As redes sociais estão aí para nos mostrar, né? O que a invisibilidade pode despertar ou fomentar na gente. Bom, falando isso tudo, porque o nosso estudo tem muito a ver com aquilo que nos é permitido fazer. Nos é permitido fazer.
falando isso tudo, nem compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Estão vendo a minha tela? Tá vendo aí, meu bem? Sim. Bom, então, em Lucas 8, 6, nós já sabemos que isso está repetido nos 3 evangelhos sinóticos. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra o quê? Outra semente. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Bom, vamos pensar um pouquinho antes. A gente nas nossas reflexões, né, até agora, nós falamos, estabelecemos que esse semeador, que ele é o Cristo, né? Bom, importa dizer o seguinte, que o semeador, ele é um trabalhador. Ele é alguém que está em trabalho. E isso é relevante porque naquele tempo, para aquela época, o trabalho braçal, sobretudo, ele não era bem visto. Ele não era bem visto. Os gregos tinham uma frase que diziam que é impossível fazer-se um cidadão de um trabalhador. É impossível fazer-se um cidadão, que era aquele que tinha a possibilidade de votar e ser votado, de decidir, né, sobre as diretrizes da cidade, da polis, de um trabalhador. Então, crê-se que mais ou menos 7% daquela população grega, né, era considerado cidadãos, porque as mulheres também não estavam incluídas aí. Então, para eles isso não era uma possibilidade assim muito vantajosa. Para os judeus não era assim, porque os judeus havia sempre os pobres e os muito ricos, né? Eles quase não conhecem essa classe que a gente vai dizer burguesa, essa classe média, né? Então, para eles, a possibilidade ou a necessidade do trabalho, ela era muito presente. Ela era muito presente. Era necessário que eles trabalhassem. Então, se a gente vai lá em Gênesis, no diálogo que é transcrito, Deus vai dizer para Adão que da terra, né, ele comerá os cardos e os abrolhos. E aí o Adão fala, Senhor, mas então terei que comer o mesmo que o meu asno? E Deus vai dizer, no suor do teu trabalho comerás o teu pão. E a interpretação vai dizer, bom, o que distingue a humanidade é aquilo que provém do seu mérito. Para quem tiver dúvidas sobre isso, né, é só a gente pensar, quando a gente gasta o dinheiro do pai, né, quando a gente gasta o dinheiro que não é nosso, e quando a gente passa a gastar o dinheiro que é nosso. Né, filha? Não é diferente? É muito diferente. Porque o valor daquilo é mensurado de uma forma, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pode ser mais dinheiro, mas geralmente é menos dinheiro, né? Porque o pai geralmente ganha mais, né? Mas é diferente. Tá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o semeador está em trabalho. Mas a semente caiu entre os espinhos. E eu pergunto, o que são esses espinhos?
Na imagem de vocês está saindo uma fumacinha aí? Sim. Tá. O que são esses espinhos? Eu tentei achar, Bruno, uma. Alguém precisa cuidar do Ney, tá me atrapalhando. Eu, eu lembro, eu lembro de uma música antiga que até achei numa versão bem bonita aqui esses dias, que uma música bem antiga mesmo que fala assim, no finalzinho ela fala assim: deixe que eu choro sozinho, a dor e os espinhos que a vida tem. Até fiz um teste aqui com a Lígia agora mesmo para perguntar para ela o que eram esses espinhos e ela foi bem toda a vida, respondeu direitinho. Quero ouvir umas duas ou três opiniões, umas duas opiniões. O que são os espinhos? Se possível, alguém que discorde um do outro. Vamos ouvir uma primeira opinião e alguém que tenha uma opinião diversa. Vai, Vivi. Mas eu queria ser a pessoa que discorda. Bem, vamos lá. Não, você pode ser a primeira e alguém discorda de você. Então tá, vamos lá. Eu acho que é aquele coração que não aceita o contraditório, não aceita. Ele é impermeável, né? Aquele coração que não se curva. É isso. Entendi. Alguém para outro lado aí, outra opinião? Para mim, os espinhos são aquelas dificuldades que temos, por exemplo, a nossa terra e que machuca. Tá. Então, oi, meu bem? Eu quero falar que eu pensei mais uma coisa. Então fala. Eu acho que são os nossos defeitos. Nossos defeitos? Nossos defeitos que nos tiram do caminho do bem. Caminho do bem? Então a sua opinião está próxima do que a Vivi falou. Que a Vivi falou que é aquele coração impermeável. Impermeável é aquele que não está, né, passível de ser penetrado, né? Então, É o que sufoca, né? É o que Porque sufoca. na parábola, o espinho sufoca O espinho a sufoca. semente. tá. Então é o que sufoca Tá. o nosso crescimento. Agora a Hebe, ela traz uma outra possibilidade. Ela fala assim que as coisas que chegam até nós é aquilo que vem até nós, não é aquilo que a gente leva. É isso, Hebe? Seu som tá baixo, Everton. Tá sumindo o som pra mim, gente. Será que só pra mim? É porque acho que meu cachorro latiu e aí o Zoom tirou. Melhorou ou tá baixo ainda? Melhorou? Então, só para a gente estabelecer. Uma coisa é aquilo que nós temos em nós, outra coisa é aquilo que a vida se nos apresenta. Bom, Os desafios externos e o que a Hebe falou, as coisas de fora. esse daí que eu coloquei é o texto que eu não consegui, tentei até a última hora, que é o IP roxo, que eu vou deixar para outro dia para a gente poder aproveitar porque é muito bonito. E a gente tem outros textos. Tem esse que eu gosto muito, que chama Herói. Vou ler para vocês. Já o conheci doente. A saúde precária fechou-lhe todas as portas da vida, abrindo-lhe apenas a janela da miséria. Sozinho, tendo às costas família numerosa, recusou o vão que lhe sobrara. Não conseguiu abrir inteiramente porta alguma em todos estes anos, mas vem tentando até hoje, quando já se acha grisalho e cansado. Os longos portões ainda estão cerrados. No entanto, em suas tentativas, algumas vezes surgiram frestas, e foi por elas
que passaram um a um seus filhos, diante dos quais se descortinaram variados horizontes. As portas já permanecem insensíveis ante a força que se reduz dia a dia. A tentativa continua, ainda assim. Ele não sabe, talvez, mas saiu vitorioso e engrandecido da luta dispar que se propôs e tem crescido muito. Meu pai tem crescido muito aos meus olhos. Esse texto é do Luiz Cruz. Interpretações? Alguém quer tentar? Ou não entendeu nada? Ou... Vocês viram que hoje eu não vim para não falar nada, né? Vou deixar só. Preparei um estudo que não precisava fazer nada, Bruno. É só perguntar para as pessoas. Igual aqueles cantores que esquecem a letra e falam só vocês. Everton, Oi, eu tive Gabi. pensando aqui estava pensando sobre os espinhos, né? Nós vivemos muito na ilusão, né, da matéria. As sementes que Jesus joga no nosso coração é semente do Espírito, para o Espírito, né? Então, tudo que é referente à nossa materialidade, aos nossos sentimentos, assim, que envolve a nossa materialidade, nos machucam e impedem da gente ter essa visão espiritual que nós somos, né? Então, na minha opinião, a ilusão da materialidade, né? Que nos faz, nos machucam e nos impedem de ver o ser espiritual que nós somos. Penso assim. Ó, uma interpretação bacana. No texto, nesse texto, que ele chama de herói, ele diz assim, ó, pô, como é que chama isso? Claro que a gente não deve fazer nunca mais. Não, anacronismo é outra coisa. Ele chama de herói quem? A figura do pai. Então ele diz assim, ó, já o conheci doente, quer dizer, quando ele chega nesse mundo, o pai dele já não tinha saúde plena. E aí ele fala sozinho, tendo às costas família numerosa, recusou o vão que lhe sobrara. Então quer dizer o seguinte, que era um só provedor, como era muito comum, né, há muito tempo, um só provedor, uma família muito grande, e uma condição de miserabilidade muito presente. Mas ele diz que esse homem não se conformou com aquele vão, quer dizer, aquela estreiteza, né? Ele não se conforma com aquilo. E ele tentou mudar. Mas, como era uma luta dispar, difícil, né? Desigual, ele não consegue superar a sua própria condição de miserabilidade. No entanto, tentando, ele conseguiu abrir algumas frestas. Por essas frestas, os seus filhos passam e para os filhos o horizonte se abre, o horizonte é diferente. Ele diz, o tempo passa e os portões ainda estão cerrados, ainda estão fechados. Ele está cada dia mais fraco e a tentativa continua ainda assim. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Está muito perto do que a Hebe falou. As dificuldades, as limitações, as intercorrências que nos chegam a cada dia. Se eu quiser falar, os espinhos. E aí o filho, já na madureza porque o tempo passou. Se ele está falando que o pai está cada dia mais cansado, é porque o tempo passa. Então ele diz assim, ele não sabe, talvez, mas ele saiu vitorioso na luta grande e dispar a que se propôs. E tem crescido muito. Meu pai tem crescido muito aos meus olhos. Entende assim
Diz que a arte não se explica, mas a gente tem que analisar, né? Pelo menos para mim foi isso. Foi isso. Que embora na objetividade do mundo, naquilo que nos tangível, material, né? Ele pode ser um derrotado. Ele pode ser, para usar um termo quase pejorativo, um Zé Ninguém. Mas aos olhos do filho, ele não é assim. E aos olhos de Deus? Parece que ele é um vencedor também, pelo que o filho nos trata. É claro que o filho tem um olhar filial, né? Filial. Ele não é imparcial, mas ele é próximo. Ele é próximo. Se a gente quisesse conhecer, a gente perguntar pro filho o que que ele tá, o que que ele tá achando da gente. Então, aqui, assim, o que eu queria mostrar é um pouquinho desses espinhos da vida. Da vida. Você não quer mudar agora? Você deu uma pausa? Gente, eu vou ter que pedir uma gentileza. Nós vamos ter que sair todo mundo e ali já tá mandando um link Já no. mandei. Já mandou no. Aí porque vai cair a nossa. Tá? Vamos sair aqui. Sai aqui pra mim, meu bem. Treinamento de evacuação de prédio, mas treinamento de evacuação de Zoom é a primeira vez. Tá Gente, vamos vendo? todo mundo sair, sai todo mundo. E volta rapidinho, o povo é evangelizado mesmo. Essa eu não coloquei no texto, não coloquei aí, porque eu queria que vocês ouvissem. Como é um texto não é tão curtinho assim, só para ajudar o entendimento, é o olhar de uma filha sobre o pai no decorrer da vida. Então chama berço. A cidade é pequena, bem pequena, caminho de muita gente. E a poeira fina de suas terras ainda cobre o asfalto recente. Quem por ali passe, de alma aberta e coração atento, ouve ainda, garanto que ouve, crianças de pés descalços, correndo infância e peraltice pelo parque cristalino do chão. Entre elas, meu pai, menino, brinca de driblar a pobreza para enfrentar o seu destino. Num minuto se chega ao centro. A pracinha dourada de rosas guarda nas pétalas do tempo as festas da padroeira e os corações adolescentes, semeando amores, cultivando sementes. Bem pertinho do coreto, meu pai tímido e já nota, mergulha num piscar de olhos nos caminhos da sedução. Longuíssimos e tortos caminhos, de tantas breves pousadas e um único repouso e ninho. Um minuto mais à direita e se descortina a serra com seus caminhos de pedra e suas ruas de café, trescalando trabalhos e dores, pobres casas e pobres gentes ao sopé. Apurando-se ouvido, percebe-se ao longe o tilintar do sinal da matriz, secundando o faiscar das enxadas, a disputar com as pedras um pedacinho de chão. E o vrum-vrum do Guatambur a enriquecer as jovens mãos do meu pai com os calos da aflição. Quem toma o caminho à esquerda, logo avistará uma escola que guarda em memórias de paredes as primeiras letras da minha história. Eu, filha de meu pai, ainda perambulando por ali, colhendo alegre e ingênua apenas as horas do momento, até voltar para casa e ter sempre à minha espera um homem cansado e pobre, fumando junto à janela. Depois o caminho continua, é só ir reto, sempre em frente, passar pela alameda ensombrada de figueiras, cruzar o portão e seguir, entre lembranças de silêncio e conceitos de passarinhos, além da linha do tempo. No último leito de cimento, meu pai descansa e espera por mim, paciente. Como ele é um pouquinho longo, mas vou mandar no grupo, que eu acho de uma beleza. A narradora vê o seu pai, né? Então, ainda em criança, quando acaba de chegar o asfalto naquela cidade, depois na adolescência, no coreto, você vê que a história é antiga, né? Para namorar no coreto, nem eu peguei esse tempo. Então, não sei se alguém... É da Regina Helena Bastianini, que é o... Você pegou, Hebe?
Devia ser bom demais, né? Devia ser bom, bem melhor que Instagram, né? Eu acho que remete a uma pureza, né? Acho bem bonita, ela fala assim, de tantos breves repousos e só um ninho, né? E aí mais à frente ela fala já dela, estudante, e chegando em casa e o pai sempre cansado, né? Fumando na janela, esperando. E depois, ele no trabalho braçal, né, enriquecendo as mãos de calos, né, e aflições, e no final ele, no último repouso de cimento, o pobre velho pai descansa e acrescenta, e espera por mim, paciente. É uma narrativa de dor, né? É engraçado ela falar que. Mais alto um pouquinho. É interessante ela falar que os calos, elas não enchem a mão dele. Eles enriquecem a mão deles. Enriquecem. Enriquecendo as mãos de meu pai de calos, não é enchendo. Isso é É quase paradoxal, quase, né? mas é proposital. Assim, Proposital, né? Porque ela crê que aquela experiência ou enriquece ou enobrece. Ou enobrece, né? Diga, Sandra. Alguém estava falando? Alguém parece que queria Pode falar. falar, Sandra. Tanto na outra como agora, né? Traz muito da. A gente enxerga quando a gente tem intimidade, né? A gente consegue enxergar quando a gente conhece, se permite conhecer e quando tem intimidade. Você vê que nesse agora fala da alma aberta, né? Com a alma aberta que a gente consegue ver uma trajetória bonita dessa de um pai que viveu ricamente pobre, né? Ele era uma pobreza muito rica, né? Então, o que é pobreza? O que é riqueza, né? Tem uma música, Sandra, que eu amo, mas já me proibiram de cantar aqui em casa, que chama Utopia, que é do Padre Zezinho, e ele lá pelas tantas, ele fala assim, das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança a alegria do meu lar. E aí lá no final ele fala assim, há muitos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Então, assim, no sentido de que tem coisa mais importante do que o que é material, né? Tem coisa, né? Muita coisa, né? Tá. Everton. Oi. Eu acho que a melhor coisa para a gente conhecer um pai e uma mãe é conversar com eles como se eles não fossem o pai e nem a mãe. A minha mãe, nos últimos tempos dela, que ela já estava mais adoentada, já não era tão brava mais, é que eu pude entender. É que foi quando eu fui amiga dela. Eu fui, assim, uma espécie de mãe dela. E a mesma coisa com meu pai também. A gente vai entender melhor todas as dificuldades que eles passaram. Não aquela pessoa que a gente necessitaria ter para ter uma orientação melhor, nem nada, como indivíduo, como pessoa. Assim foi para mim. Aí, ó, nessa pegada dos espinhos, um texto de Emmanuel, no livro Deus Conosco, que engraçado que é a mesma coisa, né? Emmanuel já é Deus conosco, né? Maternidade. Minha irmã, Jesus nos abençoe. A maternidade é uma cruz de espinhos que muitas vezes somente produz rosas na vida celeste. Não esmoreça, porém, sobre o madeiro da prova. Ofereça ainda e sempre aos filhos queridos, entre a energia e a ternura, as bênçãos do seu vigilante amor. Estamos colaborando, como sempre, em favor da sua paz. Confiemos na proteção de Jesus. Mais um, espinhos. A prece da roseira, no mesmo livro. O homem que deixara a construção do bem por sentir-se imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa
para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. São dois espinhos diferentes aí. Ah, Claudinha, apareceu. Deixa eu pôr o carregador aqui, peraí. Queria falar dos espinhos um pouquinho. Quer falar dos espinhos? Vocês estão me ouvindo? Muito bem. É, Pode ir. você falou das roseiras agora, né? Nesse último trechinho do texto. E quando eu penso em espinho, logo me vem o espinho da roseira, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ia na casa do meu avô, que tinha um roseiralzinho ali no jardim, e eu sempre levava para uma professora, enfim. E a minha mãe tirava os espinhos, enrolava um papelzinho, assim, um paninho, para a gente não espetar o dedo. E aí, o espinho, ele remete à dor, né? O furar, o dedo, o sangrar, né? O sufocar. Mas para a rosa, ele é uma proteção, né? Então, você estava falando antes, né? Aí a Clarinha também, é, que os calos enriquecem. Então, os espinhos também podem ser esse ensinar, né? A gente aprender com eles, né? O espinho que me fura também pode ser de uma agulha que me cura, né? Então, eu acho que só depende do olhar que a gente tem, né? E do que a gente faz com aquilo, né? Então, eu posso aprender também. Eles podem enriquecer o meu ser, né? Não só me machucar. Isso que eu O queria falar. Cacau, isso é o uso do livre-arbítrio que o Everton falou no comecinho, né? Livre-arbítrio, aí você pode escolher, né? Dentro do espinho aí, como é que você vai reagir, né? Ó, então, tô vendo a Tânia aqui. Bom ver a Tânia, até lembrei dela esses dias, fazendo esse estudo. Bem-vinda, Tânia. Eu falei no comecinho o que é a religião, né? Um conjunto de valores e crenças ou afirmações em relação ao ser que nos é superior e anterior e com o qual ou com os quais, depende da crença, a gente estabelece deveres e obrigações. Tá. Tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele diz assim, que nós temos na nossa vida sentidos. E muitas vezes esses sentidos eles parametrizam, eles direcionam, eles fazem com que nós nos direcionemos, né, ou optemos por algum desses caminhos. Então, nós podemos lembrar da família, nós podemos lembrar do trabalho, nós podemos lembrar da educação no sentido lato, né, daquilo que nos faz crescer, do dinheiro. Mas isso, ele diz, é o sentido penúltimo. Vou tentar passar isso certinho, é o sentido penúltimo. O sentido último é aquilo que nos faz humanos. É aquilo que nos traz a dignidade do ser. Porque se eu perder o que é penúltimo, é doloroso. Ao contrário do que a gente ouve, né, às vezes algum confrade, algum irmão espírita falar, né? Não, perder um ente querido é doloroso. É muito duro. Perder o emprego e não ter meio de sustentação é difícil. É difícil. Ter uma casa levada pela enxurrada é doloroso. Mas isso é penúltimo. Último é a condição de humano. É a condição de sentido próprio da vida. Porque se eu perco o sentido, aí não resta mais nada.
Eu já devo ter falado aqui, mas quando a gente visitou o Museu de Rodin, que tem uma obra chamada A Porta do Inferno, que ele coloca todas as suas grandes esculturas nessa porta, e no umbral da porta está escrito em latim, mas tem a tradução, né? Deixai de fora toda a esperança, vós que transpondes esses umbrais. Deixai de fora. Então, só um segundinho. Então, por que a religião? Porque quando a gente perde o que é penúltimo, nós sobrevivemos. Nós podemos continuar a nossa caminhada com dignidade. Talvez mais tristes, talvez mais sofridos, mas com dignidade. Mas quando a gente perde o último, aí a nossa vida não tem norte, não tem regra. E o que nós assistimos em grande escala? Muitos que colocam o que é penúltimo como último, no lugar da divindade, e usa a divindade como caminho para isso. Bom, eu posso ajudar o fulano, mas eu gostaria muito de conquistar tal ou tal coisa. Até é ruim nominar, porque primeiro a gente pode ferir, e segundo que cada um tem o seu, né? A sua questão. Para exemplificar de uma forma bem rasteira, olha, como nós somos criaturas falíveis, nós sempre estamos com a consciência um pouco pesada. Então, alguém pode nos prometer, olha, eu posso te perdoar dos seus pecados, ou eu posso intervir junto à divindade para que você consiga se estabelecer, né, nessa empresa que você quer, ou que você consiga o seu amor de volta, ou que você se cure dessa doença, desde que você contribua aqui com o nosso trabalho, né, na forma e lugar que a gente está precisando, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado. Isso é uma forma madura de enxergar a divindade. É submeter a divindade àquilo que eu almejo. É submeter a divindade aos espinhos, no sentido que a Hebe trouxe, no sentido das dificuldades que a vida me carreia, a troco de alguma coisa. Não é isso? Então, o que nós vemos muito é a inversão das coisas. É a busca do penúltimo usando o último. E se eu não consigo aquilo que é o penúltimo, e que para mim está sendo o último, né? Não adianta nada aquele instrumento, porque eu já não tenho a dignidade. Eu já não tenho a dignidade. Então, eu posso ter o que for. Posso ter o que for. Porque aquilo que me é mais caro, que me é mais... que deveria... que vai me sustentar como ser, eu não tenho. Então, o resto todo... e ainda fico suscetível a perder aquilo que não é meu, né? Então, quer dizer, eu só vou ser vencedor se eu conquistei tal coisa, né? Às vezes alguém fala assim, nossa, fulano venceu na vida. Duas frases que me matam. Venceu na vida ou fulano casou bem. Casou bem é casar com quem tem dinheiro, né? Vai ver como é que vive, né? Muitas vezes, né? Os fóruns estão aí para provar. Os fóruns e muita gente aqui, né? Mas estou falando do meu. O último que você fala é Deus. É a divindade. No nome que a gente quiser. No nome que a gente quiser. Primeiro, né? É o fim último,
Pode ser o primeiro valor, mas é o fim último, né? O Divaldo Diga, fala muito Clarinha. nas palestras dele, né? Alguma coisa no sentido assim de que o ser humano perdeu o endereço de Deus. Ele faz essa colocação, né? Não sei se ele está parafraseando alguém, mas ele fala muito disso, né? Quem é que fala, Bruno? O Divaldo. Ah, o Divaldo, é. Então, e aí, como há muitos incautos em todos os tempos, alguém vai falar, olha, você perdeu, mas eu tenho, viu? Tem até a conta corrente dele. Vou te passar. Diga, Clarinha. Ah, não, minha observação vai ficar lá atrás. Mas Pode falar, não tem problema. é porque eu lembrei daquela carta de Meimei que foi musicada pelo Gun, né? Do Viver na Privação da Fé. Porque era o momento que você estava falando, né? Que quando a gente perde essa fé, então toda a vida ela se esvai de sentido. E eu lembrei que ele fala que é um infortúnio maior do que qualquer outra coisa. Enfim. Mas é isso mesmo, é nesse. Então, eu queria mostrar o que que o Evangelho segundo o Espiritismo fala a respeito desses espinhos. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê um espírito maligno e o tira, que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Deste século no sentido de tanto daquele século que foi escrito quanto das questões seculares, né? Das questões materiais. Ô, Claudinha, você viu que eu fiz você tinha colocado muita flor, muita planta, você viu que eu pus espinho aí, né? Segui a sua determinação. E aí, Caminho, Verdade e Vida, uma página chamada Lágrimas, fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram, leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, a meu ver, pelo menos, o que a lição traz, assim, é que essas dores que a vida apresenta a cada um de nós, e não tem como viver sem passar por nenhuma vicissitude. Nem que você não queira. Você não queira. Eu estava comentando com a Alice de uma pessoa que desde criança, né, a mãe cercou de todos os cuidados, né? Como todo pai procura fazer, né? Para que ela não sofresse nunca. Mas o sofrimento chega de onde menos se espera. Muitas vezes do próprio íntimo, né?
da amargura, da desesperança, do sentimento depressivo, daquilo que a gente não consegue contingenciar e chega até nós, né? E a gente vai passar por isso. E não importa, né? Aquele pensamento não importa tanto, assim, o que é que a gente vai passar ou aquilo que chega até nós, mas o que a gente faz com aquilo que chega até nós. Então, os espinhos da vida, na forma que a Hebe colocou e que a gente viu algumas frases, até Emmanuel falando, né, desse sofrimento humano, ele vai estar presente. Mas o espinho da parábola é o interior, é o íntimo, é aquilo que dentro de nós ele abafa, né? Ele mata a semente desse evangelho até o ponto de não sobrar nada, né? De nada vicejar, de nada produzir. E aí sim a gente tem a desventura, a gente tem aquele que ao invés de vencedor, sai vencido, porque embora tendo recebido muito espiritualmente, não conseguiu trabalhar com aquilo de forma que a sua vida espelhasse o tesouro que ele recebeu. Diga, Lilian. Falando aqui, né, sobre os espinhos também, pensei no que a Claudinha falou, né, sobre a proteção, e aí depois, né, você falando das tristezas, né, pensei qual que é a forma, né, do espinho. O espinho é rígido, né, Everton? Ele é duro normalmente, né? Eu fiquei tentando me lembrar que acho que tirando o espinho, aquele espinhozinho do chuchu, né? Na natureza, os espinhos são rígidos, né? E essa semana eu estava escutando uma aulinha do Luiz Hans, que é um psicanalista muito bom, e ele estava falando sobre frustração, né? E que várias dessas situações da vida, né, como a frustração, tem um componente genético, né? E que não é muito simples trabalhar dentro do campo, né, da terapia a frustração em si, né, de ampliar a tolerância à frustração, mas que uma das estratégias mais eficazes, né, era trabalhar a flexibilidade. E que a flexibilidade também tem um componente genético, mas que dentro do processo é muito mais fácil você conseguir, né, trabalhar, ampliar a flexibilidade para lidar com as dificuldades na vida, né? Então, fiquei pensando o quanto esses espinhos, né, se transformarmos eles, né, a dar uma amolecida neles, porque eles não vão deixar de existir na nossa vida, nem como as nossas próprias demandas pessoais, e nem como as situações que a vida vai colocar para gente, né? Mas como você disse, como eu vou encarar? De forma rígida ou de uma forma mais flexível, né? Então o apóstolo Paulo, só um minutinho, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, em tudo dai graças, né? Porque tem coisa que refoge a nosso, a nosso controle. A gente está vivendo assim, por exemplo, só para rapidinho para eu passar a palavra, nós temos aí um período de mais ou menos 80 anos de paz no mundo, que é um período curtíssimo. A gente não sabe se até o final da nossa vida a gente não vai passar por uma experiência mais difícil nesse sentido. E não está nas mãos de nenhum de nós controlar isso. Diga, Vivi. Tem um trecho daqueles que passam no YouTube, né, daqueles shots, e eu tava justamente de um canal espírita, de um palestrante espírita, e ele tava falando que a questão de corrigir os nossos erros, né, os nossos problemas. Ele falou, faz o seguinte, para de tentar corrigir, começa a introduzir qualidades. Começa a introduzir qualidades na sua vida. Café tá amargo, você vai lá, esquenta uma água, joga ali, e ele vai dissipando aquilo dali. Então, é improdutivo, às vezes, a gente tentar corrigir um defeito, não que a gente não precise,
mas muitas vezes a gente tem que introduzir qualidades na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa forma de ver o mundo, porque aí elas vão suplantando. E eu acho isso tão importante porque uma coisa que mexe com a gente é quando a gente tem um probleminha ali que a gente não está conseguindo resolver, né? Às vezes nem não é isso. Vou colocar outras coisas no lugar que, que vai acabar suplantando. É isso aí. Só uma coisa do que a Lília falou a respeito da aula, né, do psicanalista, que ela falou que é muito bom, é que pro espiritismo, a mesma questão genética, ela tem raiz espiritual, né? Porque a gente forma o nosso corpo, né, a partir do perispírito. Então, a gente poder falar várias questões de saúde aqui que decorrem disso. Cacau? Eu mesmo. Eu, na evangelização, esse versículo a gente trabalha a confiança. Então a gente pensa nesse espinho que é rígido, né, Lilian, que é pontiagudo, que fere, né, que em casa tem um pé de limão e aí o espinho do pé de limão é gigante, assim, ele machuca e espeta os pés dos meninos quase todos os dias porque eles jogam bola descalço aqui embaixo do pé de limão. E mais na evangelização, a gente trabalhando a confiança, a gente transforma esse espinho, faz uma analogia com a agulha, e com a agulha que também fere, né? Que tem as mesmas características, que perfura, que rasga a carne, mas que borda, mas que ata um tecido no outro, né? E aí a gente trabalha o fiar com, né? Poeticamente falando, brincando com essa palavra, né, da confiança, o fiar com Deus. Então, a gente fazendo bordado com a agulha, se a gente olhar do avesso, a gente não entende nada que está acontecendo, né, e vê um monte de emaranhado de linhas, um monte de nós, uma confusão, e a hora que a gente vê o bordado da vida, a gente bordando junto com Deus, né, a gente vê o trabalho, o desenho feito, né? Então é isso que você falou, né, Lilian? Os espinhos estão aí, né? E a gente tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Mas essa confiança em Deus, ela vai me dar coragem e força para eu enfrentar esses espinhos, abrir caminho, abrir passagem para a luz, para que essa sementinha possa germinar, crescer, frutificar. Se a gente pudesse sintetizar a respeito dos espinhos, os espinhos de fora, muitas vezes eu não consigo controlar, mas os de dentro eu consigo. Eu ia terminar com uma música que chama Alívio, que é uma das músicas que eu mais gosto do Tim e Vanessa, mas eu vou deixar o dia, a noite, consagrada à poesia. E vamos terminar com uma poesia. Desde que vocês, lição de casa, que a gente ouvir essa música, eu vou pôr no grupo, porque ela é muito bonita e ela fala do semeador em meio à dor. É muito bonito, muito, muito bonito. Vou deixá-la aqui. Mas eu ganho muito presente. Mas um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida foi um dia que a minha filha chegou em casa e falou: papai, eu li esse texto e eu me lembrei de você na hora. Gente, mas é tão bonito o texto. E eu vou pedir, só que é em inglês, né? Então demorei uns 5 dias para entender. Eu não estava tão bem assim, viu, Ana? Eu já melhorei já um pouco. Eu vou pedir para ela ler em inglês e depois eu faço a tradução aqui. Aqui ela, ó. Oi, gente. Tem que ler tudo ou por verso? Tudo, né? Lê inteiro. Acho que não é tão... Quem entender na primeira, porque já é bom no inglês. Quem não entender, eu vou na tradução depois. Tem professor aqui na... Tem mais de uma. A poesia chama Those Winter Sundays, que é aqueles domingos de inverno. Sundays too, my father got up early and put his clothes on in the blue-black coat.
then with cracked hands that ached from labor in the weekday weather made banked fires blaze, no one ever thanks him. I'd wake and hear the coal splintering, breaking. When the rooms were warm, he'd call, and slowly I would rise and dress, fearing the chronic angers of that house, speaking indifferently to him, who had driven out the cold and polished my good shoes as well. What did I know of love's austere and lonely offices? Sei que todos entenderam, mas vamos para a tradução também. Também aos domingos, meu pai acordava cedo e vestia suas roupas no frio azul escuro. Depois, com as mãos rachadas, doloridas, do trabalho no tempo durante a semana, ele fazia os fogos empilhando-os arderem. Ninguém nunca o agradeceu. Eu acordava e ouvia o frio se partindo em fragmentos. Quando as salas ficavam aquecidas, ele me chamava, e lentamente eu me levantava e me vestia, temendo a raiva crônica daquela casa. Falava indiferentemente com ele, que havia expulsado o frio e também engraxado os meus sapatos bons. O que eu sabia? O que eu sabia dos ofícios austeros e solitários do amor. Vai aprendendo com o tempo, né? Os ofícios austeros e solitários do amor. Gente, era isso aí. Com isso, nós terminamos a parte das dificuldades, pedra, semente fora do caminho, espinhos. Eu queria tanto ter caído com a parte que a semente vicejou, né? Mas acho que eu estava precisando mais dos espinhos mesmo, né, meu bem? Então, na semana que vem a gente vai ver essa mudança. Quem que vai fazer a prece para nós terminarmos? Eu posso fazer, Everton. Tá bom. Tem uma poesia que eu acho. Eu vou ler, porque eu acho uma prece linda, né? Mas eu não decorei ela ainda, tá? E a gente vai, já, já de olhos fechados, vocês, eu vou lendo, tá? Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortalezas dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Que assim seja. Boa noite, gente.